Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do 24Cast. Estou aqui com uma voz não muito agradável, mas com a missão de ser host desse episódio. Então, por favor, desconsiderem isso, considerem o material. A gente vai falar hoje sobre as novidades da versão Intelligence do Bittrex 24, que acabou de sair. Acho que tem coisa que nem chegou para todo mundo ainda. Deixa eu só tirar meu fone, porque eu tô com retorno aqui, eu me escuto, não vou conseguir me comunicar bem com vocês aqui. Mas, então, o episódio de hoje é pra gente falar sobre essas novidades que acabaram de sair, versão Intelligence do Bittrex 24. A gente já fez conteúdo, já fez o react a respeito dessas novidades, mas a ideia aqui é trazer o conteúdo pro 24Cast também, porque a gente sabe que tem muitos ouvintes, pessoas que assistem também através do YouTube. Bom, antes de mais nada, falar, claro, sempre dos nossos parceiros aqui, Pipe Lovers, a maior comunidade de vendas do Brasil, e também a Sonax, que é a telefonia que integra o Bittrex 24. Então, se você precisa de uma telefonia, conheça a Sonax, são dois grandes parceiros do 24Cast da CRM Think. E eu estou hoje muito bem acompanhada de três grandes parceiros, né? Aqui, um de cada lugar, aí vocês vão entender. Na verdade, nós somos parceiros deles, né? Que é o Isaac e o João. Bem-vindos, Isaac e João. E o William, que é super parceiro também, o William da Gaia Consult. Bem-vindos aqui, obrigada por topar participar com a gente. Agradeço, é um prazer estar mais uma vez aqui participando do 24Cast, né, com vocês e com essas duas ilustres personas aqui conosco. Menos. Conhecer. Gente, obrigado, tá? Boa tarde, bom dia, boa noite. Obrigado aí pelo convite mais uma vez, Bruna, CRM Think, Romuca, que tá e vai assistir a gente em algum momento. Já tô aqui com a aguinha preparada para a gente trocar aí um bate-papo legal. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Bruno, pelo convite. Olá a todos. Vamos lá, acho que vai ser um bate-papo bem interessante. Não vai ser o primeiro nem o último, né? Então, com certeza não. Isso aí, vocês já passaram algumas vezes, acho que quem assiste aqui com certeza já conhece vocês e tudo mais, mas sempre vale a gente se apresentar, né? Então, vou deixar vocês fazerem as honras. A gente tem dois representantes do Bittrex aqui, tem o William da Gaia. Vou deixar vocês aí rapidamente se apresentar, porque pode ser que tenha alguém assistindo pela primeira vez o 24Cast, né? Bom, e aí vale me apresentar também, então. Eu sou a Bruna, sou gerente comercial e marketing aqui na CRM Think, e de vez em quando eu participo ou fico como host do 24Cast. Esse é um resumo rápido aí para vocês me conhecerem, se tiver alguém que ainda não conhece. Isaac, quem é o Isaac? Bom, pessoal, eu sou o Isaac, trabalho hoje com os parceiros, gerente do sucesso do parceiro dentro da Bittrex 24, então minha missão aí é sempre estar em contato com esse pessoal que faz a diferença, né? Esse CRM Think é uma das empresas, a gente está com o William aqui hoje também, que é um parceiro nosso da Gaia Consulting, então é isso. Muito obrigado mais uma vez por me darem esse privilégio de estar aqui com vocês. Isso aí, João. Olá, pessoal, eu sou o João, sou gerente de onboarding da Bittrex 24, então eu trabalho com os parceiros iniciantes aí no ecossistema, mas de certa forma a gente sempre acaba trabalhando com os parceiros mais experientes também, né? Então sempre conversando com o pessoal da CRM Think, com o próprio William, todo o ecossistema, que é uma comunidade muito unida, né? Todo mundo conversa, trocam ideias, compartilham aí dicas importantes, e é isso aí, vamos que vamos. Legal. O William? Bom, eu sou o William, aqui da Gaia Consulting em Belo Horizonte, Minas Gerais. Estou aqui como representante aqui da Gaia, parceiro Gold Bittrex 24, assim como na CRM Think. E estamos aí para a gente fazer a diferença e falar bastante dessas novidades aí interessantes a respeito dessa grande lançamento, né? Intelligence. Eu acho que casou demais esse nome, Intelligence, com o momento que a gente está vivendo, de inteligência artificial, né? E, Bruno, acho que é interessante até falar um pouquinho dessa diferença, né? Estou aqui em BH, você está aí no sul do Brasil, e nós temos mais duas pessoas, aonde aí? Cada um, João e Isaac? Ok, João, fala aí. Bom, eu tô em Madrid, na Espanha, dessa vez. Eu estou em Kaliningrado, na Rússia, na neve. Nós estamos falando aí globalmente hoje aí a respeito do Bittrex 24, cada um no canto do mundo, isso é que é legal.
Cada um Mas no tá seu bom, canto, mas a eu- gente sempre conectado de alguma forma, né? A gente já fez alguns eventos juntos. O último meetup teve uma intercorrência no meio do caminho, o William assumiu lá, enfim. Então tudo sempre dá certo aqui. E aí muitas vezes as pessoas não entendem. Acho que a gente certamente já falou isso em muitos momentos aqui no 24Cast, todos os conteúdos. Né, empresas da porta para fora concorrentes, né, fazendo conteúdo junto, como é que funciona isso? Mas a gente é super parceiro, a gente tem essa missão de fato fortalecer o ecossistema e eu acredito que ele está muito fortalecido e a nossa missão é manter isso. E aí Isaac e João também têm uma super responsabilidade sobre isso. A gente esteve recente juntos presencialmente, não é verdade? No evento da Bitrix, onde nós, William, já tínhamos recebido alguns spoilers, vai. Vamos começar por aí. O que te surpreendeu? Porque a gente já tinha tido alguns spoilers em primeira mão ali, a gente já tinha uma noção para onde estava indo o Bitrix, mas comenta um pouquinho pra gente, né? O que você viu lá no evento do Bitrix, que nós estivemos no início de outubro, para agora, né? O que a versão Intelligence, o que saiu lá, como é que você enxerga isso? Eu acho que a grande maior novidade, né, as grandes e maiores novidades que estão para vir, são ali a respeito dessa parte do aumento do nível relacionado à inteligência artificial. Então, quando a gente vê a possibilidade de usar agentes personalizados, toda a consulta de dados dentro do Bitrix com inteligência artificial, integração com servidores da MCP, isso é assim um salto gigantesco dentro do Bitrix. Nós estamos falando de um sistema hoje que tem um nível de tecnologia, de avanço tecnológico, né, e de inteligência que está bem superior ao que a gente vê no mercado. Acho que é difícil hoje encontrar sistemas no mercado que tem um nível de avanço tecnológico aí com inteligência artificial do que a gente está vendo no Bitrix. Acho que a gente, não sei se você vai passar o roadmap aí, né? Ainda não chegou para todo mundo, está chegando aos poucos ali, né? Então a gente tem uma linha entre final desse ano e início do próximo ano ali para vir implementando todos esses itens. Mas eu acho que a grande sacada ali da Bitrix nesse lançamento é o avanço que a gente vai ter no nível de inteligência artificial dentro da ferramenta. Legal. A gente vai comentar quais são as novidades aqui, né? O podcast a gente não consegue compartilhar aqui em tela e tudo mais, né? Mas tem conteúdo que a gente fez, o William eu sei que fez conteúdo também, reagindo aí a essas novidades e tudo mais, comentando elas. A ideia é que a gente discorrer um pouco mesmo sobre elas, eu já passo por cada uma, mas eu queria comentar, e aí, né, não sei se Isaac e João, quem pode assumir aí a fala, responder, mas queria um pouquinho que a gente comentasse justamente sobre essa questão da IA, né, a era da IA, a gente já tinha algumas coisas disponíveis, como por exemplo o Copilot lá na telefonia, mas a gente vê que praticamente tudo da versão Intelligence é esse lugar, é colocar, né, inteligência artificial ali, em tudo que for possível, automações e tudo mais. Então eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, né, sobre o olhar da Bitrix para a inteligência artificial e também entender um pouquinho de como que é esse processo para vocês aí na Bitrix, né? O que acontece por aí quando está num processo das atualizações, o que muda para vocês até chegar aqui para nós tem um longo caminho, na verdade, né? Sim, de fato é interessante porque é uma trajetória. A gente já tem, obviamente que de modo popular aí, né? Essa jornada da IA ela é um pouco recente, mas vocês aí, como bons também estudiosos desse mundo de tecnologia, né, a gente já sabe que é um assunto que já vem sendo estudado há muitos anos, né? Então, se a gente fala de outros níveis assim de tecnologia, de pesquisas, né, de empresas que já atuam nessa área, já é algo que existe há um tempo um pouco mais considerável do que todo o hype quando começou. E, de fato, havia ali uma expectativa de alguns do tipo, é só um hype, não vai dar em nada, ou então vai substituir todo mundo. E a gente entende que, na verdade, não é exatamente, não são esses extremos, não é? Não é nem um lado de toda a substituição dos funcionários, dos colaboradores, né? Porque tem toda uma inteligência que, olha aí, a vida é real, ó. Mas e também nem esse outro extremo de que também é só um hype, né? É algo que não vai ficar, ou etc. Veio de fato para ficar e otimizar a rotina de trabalho, né, de muitas empresas, né, de todas as empresas. Então, o olhar da Bitrix sempre foi muito para as tendências do mercado, entender como de fato a gente consegue agregar valor nas operações dos clientes e mantendo ali o nosso principal objetivo de ter tudo num lugar só, né? O Bitrix 24 vem com esse mote, com essa proposta de ser uma plataforma
all-in-one, tudo em um ali, né, para de fato unir as operações da empresa. Nessa última atualização, né, como você disse, a gente já tinha algo ali acontecendo dentro do CRM, né, no Copilot, por exemplo, nas ligações, dentro da... E agora, para essa última atualização, eu diria que o mais significativo dentro do CRM seria agora também os insights dentro do card, né? Porque antes não era possível ainda também com as interações no chat. E agora já vai também essa possibilidade. Dentro da Bittrex 24 enquanto empresa, como que essa trajetória acontece, é interessante porque a gente tem ali diversos momentos, desde a fase inicial de pesquisa mesmo e desenvolvimento, até a hora de trazer isso para a produção e depois ir para chegar até a ponta nos clientes, o Go Live aí, tão conhecido. Então a gente tem hackathons internos dentro da empresa, então a gente tem... E aí, a partir daí, inclusive, de dores até dos funcionários e de alguns times especificamente, são promovidos esses tipos de eventos em que ideias são também geradas ali, e a partir daí alguns insights viram de fato funcionalidades dentro da plataforma. Então esse é um dos caminhos hoje também em que algumas inovações acontecem dentro do Bittrex 24, falando da nossa realidade. Então, além disso, antes de chegar para vocês parceiros, depois de ter essa entrega gradativa para os clientes, né, como o William mencionou, não está ainda disponível em todas as contas, e de fato, se você é um cliente nosso, um usuário aí que talvez não esteja com essas novas funcionalidades disponíveis ainda na sua conta, de fato a gente tem, até o momento já teve 20% das contas, a liberação para 20% de todas as contas. Então isso vem acontecendo de forma gradativa, especificamente ali de funcionalidades que são completamente novas. Mas essa jornada acontece de modo gradativo também para nós, então... eu lembro quando a gente estava conversando em algum ponto, numa das nossas reuniões, não sei se online ou presencial, e a gente falando, não, já está disponível, a gente já tem utilizado, quando na verdade era um recurso que ainda não estava disponível para todos, mas porque nós, de fato, somos os primeiros ali a testarem, né? Então, essa jornada está sendo bem interessante dentro também da nossa realidade. João, se quiser acrescentar alguma coisa... Sim, eu ia comentar justamente sobre isso, que é realmente bem interessante. Eu lembro, quando eu estava no Brasil em maio, se não me engano, que eu até visitei a CRM Think, o pessoal da Recife Digital e tudo mais, e é engraçado como as coisas acontecem para a gente, né? Porque nós temos o calendário aí de atualizações, quando eles começam a implementar certas funcionalidades dentro do nosso Bittrex, a gente testando, vendo como o sistema se comporta, etc. E é um negócio assim, de uma hora para outra, de um minuto para outro, literalmente. Eu lembro, comigo, foi as tarefas, que eu estava escrevendo um comentário em uma tarefa, aí eu atualizei a página e quando atualizou já estava de cara nova a tarefa. E eu estava, se eu não me engano, em Joinville com a Zopo. Aí eles viram e falaram, caraca, o João tem o Bittrex 25, né? Que é tudo diferente, tudo novo. E é muito interessante isso, porque realmente a gente se coloca também no lugar do próprio usuário do Bittrex, a gente entende, a gente vê como funciona, a gente na prática, né, usa essas funcionalidades novas e também tem todo o apoio do time interno que colhe o feedback e tudo mais. Mas em relação aí até o que vocês comentaram no início, que o William falou sobre o nome da atualização, eu particularmente, não sei vocês, a opinião de vocês, mas para mim, acho que da minha geração, inteligência artificial é o maior, assim, a maior descoberta, a maior revolução que eu vi e estou participando, né? E desde o início, lá quando começou a abrir os testes abertos aí para o ChatGPT, para o Grok, né, etc., outras plataformas aí, eu sempre estive muito atento, sempre fuçando bastante no que estava disponível, etc. E eu estou muito feliz que o Brasil tem aceitado muito bem, né, a inteligência artificial. Você entra na internet hoje, entra no Threads, no X, no Instagram, você vê muito conteúdo com inteligência artificial. E o mais importante é que a Bittrex também está com uma visão, né? Está seguindo a trend aí e está investindo bastante nisso, né? Eu até vi uma reportagem da Hostinger sobre a nível global de uso de inteligência artificial de 2025, que 50% das empresas, né, os tomadores de decisão da empresa,
alocam de 5% a 20% do orçamento para a inteligência artificial. Então, a gente vê que é um dado muito interessante, que basicamente metade do mundo já está por dentro, já está usando, e acho que daqui para frente vai ser um negócio de doido, inteligência artificial, assim, né? O que já faz, o que vai fazer. Então, eu estou bem ansioso aí para o que o futuro tem para a gente aí em relação a IA. Eu acho que eu faço parte aí dessa geração também que está inserida nessa grande revolução que é a inteligência artificial, né? Claro, acabei pegando outras nessa questão da internet e tudo mais, mas muito menor e tudo mais. Então, é legal realmente de ver tudo isso acontecer, ter esse olhar para o futuro. Acho que eu compartilho da mesma opinião, assim, João. E aí você falou uma coisa um pouco polêmica, pelo menos aqui foi, e eu quero saber do William, sobre as tarefas. A gente já vai falar uma por uma, mas as tarefas causam, viu, gente? De repente sumiram os comentários, tá todo mundo querendo saber, não vai ter mais comentário, não, porque realmente mudou muito a forma de trabalhar com as tarefas. Eu, Bruna, gostei, né? Eu amo um chat, mas as tarefas no dia que mudou, assim, causou um pouquinho, o pessoal todo se perdeu, assim, aqui dentro mesmo, né? Mas é uma questão de uma rápida adaptação. Mas foi ali uma mudança que teve um certo caos, vamos dizer assim. Eu queria saber do William. William, como é que foi para vocês aí? Vocês também tiveram um susto quando atualizou a tela de tarefas? Meu caos ainda não passou, não. Eu acho que, assim, eu queria até depois que o Isaac e João explanassem um pouquinho mais sobre como surge para eles as novidades, que era uma pergunta engraçada isso daí, porque ele me falou que eles são pegos de surpresa, né? Porque quando chegou, a gente lá em São Paulo, no evento, já tinham nos mostrado, né? Ó, vai ter uma mudança, vai ter os chats. Eu achei muito interessante, de fato, ter os chats. Aqui na Gaia, nós já trabalhamos com os chats de tarefa há muito tempo, há muito tempo mesmo, até porque a gente usa o nosso processo de tarefas como parte do nosso fluxo de helpdesk. Então, a gente sempre usou os chats internos como alinhamento, os chats da tarefa como alinhamento interno e os comentários como exposição da informação ao cliente. Então, para a gente foi ótimo ter esse. A gente só mudou agora o formato, porque agora o cliente tem acesso ao chat também. Então, aí ficou um pouquinho diferente a dinâmica. Mas para a gente foi bem legal. Só que essa mudança do layout, de fato, pegou muita gente de surpresa. E outras áreas, aí, quando a gente fala de administrativo, marketing, por exemplo, financeiro, eles meio que são clientes da equipe técnica, né? Então, a gente escuta ali também, poxa, onde é que faz isso aqui agora? Onde é que eu acho essa informação? O pessoal, poxa, não tá mais, a tarefa ficou mais difícil. E aí a gente fala, cara, não é que tá difícil, é uma questão de adaptação. Vamos lá. Aí a gente vai mostrando os menus, olha, tá tudo aqui, agora ficou mais prático. Aqui você conversa mais. Eu acho que realmente ele veio uma melhoria que tende a ficar mais prática a usabilidade das tarefas à medida que o pessoal for se acostumando. E algumas melhorias ali que a gente já sugeriu, né, para a Bitrix ali em relação a filtros, ter um filtro mais fácil de você localizar, poder habilitar permissões do que é notificado e o que não é, porque agora a gente tem muito mais chats, né? Antes a gente tinha um volume, agora a gente está com maior volume de chats, é legal só ter esse controle. Mas eu achei muito bem-vinda a melhoria ali, eu acho que... E já um feedback que eu tive dos nossos clientes, como a gente usa como um helpdesk, hoje o nosso cliente, quando ele recebe o e-mail do chat da tarefa, ele vai lá, entra e conversa via chat conosco agora daquele assunto. Então, para ele, ficou mais prático também conversar e interagir com a nossa equipe de analista. Então, foi legal também ter esse feedback. Então, acho que é só uma questão de adaptação a essa nova mudança. É isso, e quando você falou ali dos clientes internos, é exatamente a mesma coisa que a gente passou aqui, o financeiro, né, a área de implementação e tudo mais. Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Eu falei, gente, espera, ninguém sabe. Acabou de mudar, também é novidade pra gente. Devia ter isso, devia ter aquilo. Calma, a novidade acabou de acontecer, vai chegar. E aí, queria ouvir do Isaac e do João aí, como é que vocês lidam com isso? Porque internamente aí deve acontecer também, e deve ter a gente, parceiros ali o tempo todo, fora os tickets que chegam direto dos clientes para vocês, né? Como é que vocês lidam com isso, pessoal? Olha, somos humanos, estamos na mesma página que você. Nessa hora a gente se identifica ainda muito mais, né? Mas como o João trouxe ali, pincelou essa questão de fato, nós vivemos essa jornada também.
A gente, por mais que... o que é o mais interessante, né? O William estava falando sobre os clientes, falou que a gente teve ali um spoiler lá em São Paulo, no Summit, né? Dos parceiros e tudo mais. Por mais demonstração, por mais apresentação e por mais introdução que a gente tenha sobre uma futura mudança, né? A gente ainda acaba sendo um pouco pego ali, essa sensação de ser pego desprevenido, e cria até um pouco de resistência também, porque de fato é uma mudança muito significativa. Ainda mais quando a gente fala de uma interface ali, um layout de tarefas que ela veio passando por muitas melhorias. Eu particularmente diria que a última UX ali que a gente tinha de tarefas, ela estava linda, né? O card ali de tarefas, a interface então foi sendo lapidada, refinada, e então ela já não tinha mais aquela carinha de alguns anos atrás, né? Mais quadradinha, então já estava uma interface bem atualizada. E a proposta hoje de trazer para essa interface mais orientada ao chat, de fato, é para essa agilidade, né? Nessa necessidade de ter ali informação na mão e de discutir ali uma tarefa e tudo mais. Nós passamos internamente, o William trouxe esse exemplo aí do tipo, olha, o meu caos ainda não passou, né? Estamos aqui vivenciando ele e tudo mais. Internamente nós também estamos passando por essa jornada, né? Só que qual que é o ponto central aqui? É de entender que não é uma decisão que é tomada da noite para o dia, né? Então são feitos ali muitos estudos, né? São pesquisas que são realizadas tanto internamente quanto com as comunidades ali de parceiros, né? Em diferentes regiões, e a partir daí, com base nesses estudos, acontece essa virada de chave. E o objetivo hoje, o principal objetivo nas tarefas, né, especificamente, foi trazer essa proposta de gerar essa interação ali mais dinâmica para tratar um determinado assunto. Inclusive, até se é que eu posso trazer aqui esse ponto, tem de fato ocorrido algumas discussões interessantes do ponto de vista do tipo de empresa e do tipo de atuação que talvez cada departamento ou empresa acaba tendo, e como a leitura dessa mudança, né, a interpretação muda. Então, se a gente fala ali de uma empresa menor, que de fato, igual o William trouxe ali, talvez uma empresa menor que tem ela já está ali acostumada, talvez, né, a fazer tudo ali no chat, tudo mais, não tem o hábito de entrar, talvez, numa tarefa, porque já tem uma rotina ali muito... de fato, são tarefas que se atualizam, né? Então, existe uma dinâmica, né? Um dinamismo, na verdade, maior para cada rotina, né, do departamento. Para esse tipo de empresa, de fato, acaba sendo uma interface que vai ter uma recepção maior, essa mudança. Porque, de fato, ali, o dia a dia daquele time ou daquela empresa é muito isso. Se a gente fala, de fato, de um processo, né, mais rotineiro, que a gente tem ali, talvez, tarefas e que não exige tanta interação, mas só de fato tem um acompanhamento, né, de talvez um projeto, ou talvez um acompanhamento aí de toda uma rotina interna que é definida, que se repete de forma regular. Não necessariamente eu preciso ter tanta interação, não utilizaria tanto, né, os comentários na tarefa, e esse tipo de colaborador de empresa é que pode talvez ter uma resistência um pouco maior. E essa curva aí de reaprendizagem, né, ela acaba sendo um pouco mais crítica, né? Então, de alguns pontos ali importantes que havia, né, estava de forma mais fácil no card, etc. De fato, tem sido desafiador, eu acredito que, e ao mesmo tempo, para os clientes que já estão conosco há um tempo, né, e vocês, parceiros, eu acho que também é uma marca bem... significativa assim também do Bitrix, né? De fato trazer uma inovação, mudar de fato ali algumas coisas e entender que em alguns momentos é um tempo necessário ali para de fato depois trazer uma melhoria efetiva. Mas no meio do processo ali pode acontecer um momento de readaptação. Eu quero assim só também deixar um ponto muito importante, que é o que o William pontuou, que é sobre os feedbacks, né, sobre essa interação e essa abertura também que existe, para que os parceiros e também os clientes tragam ali esse feedback sempre, de forma regular, constante,
e a partir daí, até ajustes que por algum motivo podem não ter sido considerados no momento de fazer essa virada de chave, eles são ali revistos pelo time de desenvolvimento para que isso seja corrigido, ou então considerado, ou então feita de fato uma alteração. Por exemplo, a gente tem visto agora isso na prática. Poxa, talvez um botão ali específico, uma informação que ficava na parte do principal ali do card, por exemplo, uma informação sobre o projeto, ou o filtro, por exemplo, no chat, né? A gente precisa que isso seja mais bem exibido, ou então que haja pelo menos um botão, ou que haja de fato isso. Então é importante também o trabalho que os parceiros fazem nisso, de trazer o feedback. E isso acontece até na preparação antes dessa virada, né, de fato acontecer. Mas sempre acaba acontecendo alguns pontos, né, de que é preciso revisar depois que isso é trazido aí para a produção, para todo mundo na ponta. Isso aí. João, você vai comentar algo? Sim, eu queria comentar em relação às tarefas também, alguns pontos interessantes. O primeiro, como o Isaac comentou, acho que é o mais importante de todos, é sobre o feedback, e a Bitrix é uma empresa bem aberta a receber feedbacks, né, e implementar funcionalidades novas, corrigir coisas que possam melhorar, então esse é o mais importante, e eu vejo todos os dias, acompanhando nossos canais internos aqui, que o pessoal está conversando e está trabalhando. A outra questão é para passar um pouco da visão interna nossa, né, minha e do Isaac, como parte da empresa Bitrix 24, que é o seguinte: a Bitrix é uma empresa relativamente grande, né? Então, a gente, quando a gente está trabalhando no nosso dia a dia, não é uma pessoa que vem até nós e fala, João, Isaac, a partir de amanhã vai ter as tarefas novas, sabe? Então, dentro da empresa, é como se fosse também um ecossistema com várias comunidades. Então, temos canais diferentes que você pode ou não seguir, se for do seu interesse, e etc. Então, é interessante para a gente está sempre acompanhando essas questões, quando eles postam as novidades e etc. Mas, de fato, a gente tem uma visão e até uma empatia muito grande com o usuário final, porque a gente também, de certa forma, é um usuário. Eu sempre falo com os parceiros, quando eu participo dos eventos e tudo mais, quando eles me fazem perguntas muito, muito técnicas, eu falo, gente, os parceiros aqui saberão responder melhor do que eu, porque não é minha área de atuação na Bitrix, e dentro da empresa, se eu parar para pensar, eu sou um usuário, né, da Bitrix. Então, a gente tem bastante essa visão, a gente entende bastante. E sobre a atualização das tarefas, na minha opinião, ao meu ver, eu gostei bastante. Eu achei que ficou bem mais intuitivo, mais fácil de acessar as informações. E algumas inconveniências, digamos assim, que essa mudança gerou, que eu notei, foi em relação acho que o William comentou sobre os comentários, ou você comentou que os comentários sumiram, etc. Eu sei que tem um link, né, um botãozinho para acessar os comentários anteriores, então isso dá para acessar. A outra questão é, igual o Isaac comentou, e eu quero ressaltar isso, em relação à adaptação. Tudo que é novo leva um tempo para a gente se acostumar, se adaptar e tudo mais, e quando você para pensar, dá para dar um jeito em tudo. Uma coisa que eu fazia muito antes, nas tarefas anteriores, é que nos comentários ele era meio que um campo de texto, né? E dava para você colocar várias imagens de uma vez. E como é um chat agora, não dá. Mas não uma diferença. Eu até ouvi um outro funcionário comentando sobre isso. Mas no dia a dia, eu parei para pensar. A diferença vai ser que, em vez de eu colocar duas imagens de uma vez, uma mensagem só, é só eu colocar uma imagem, colocar a descrição e mandar. Depois eu coloco a segunda e mando. Não faz tanta diferença quando você parar para pensar. Eu acho que, sim, há melhorias, né, a serem feitas, como a questão do filtro, etc. Mas, como eu comentei, o feedback dos parceiros, dos clientes é muito importante. O pessoal já está trabalhando em cima disso. Então, acho que só tenho melhorias vindo daqui para frente, né? Legal. Eu acho que essa visão, nós parceiros perante o Bitrix e os clientes da William perante nós parceiros deles, de que nós somos usuários também, é importantíssimo para entender que é uma adaptação para todos, né?
Então, tudo aquilo que muda, tudo aquilo que gera um certo desconforto, vai precisar de uma adaptação. E a gente já passou por tanta atualização, acho que o Bittrex é a ferramenta que se preocupa tanto em entregar o melhor para o usuário, em fazer as atualizações, em melhorar funcionalidades que já existem. Vira e mexe, a gente está tendo novidade ali dentro da ferramenta, né? Então, meio que, a gente até, vocês conhecem a nossa brincadeira do CM Think aqui de dormir sênior e acordar júnior, né? Aí quando aconteceu o lance das tarefas, a gente falou, nossa, só foi almoçar e voltar júnior, não deu tempo de dormir, né? Mas é realmente uma mentalidade que acho que todos os usuários do Bittrex, né, precisam ter, que de fato, né, o parceiro também é impactado com as mudanças, o Isaac e o João que estão lá no dia a dia, que são do Bittrex também são impactados, e é uma adaptação. Eu concordo, João, quando você fala, né, que tem coisas que se parar para pensar, não é um grande impacto, né? A gente vai lá, vai adaptar, vai mudar um pouquinho a forma como sobe a imagem, não é mais comentário, é chat, mas eu consigo ver os antigos, tudo bem, né? Não é um grande problema. Mas realmente mudanças geram certos desconfortos, né? A gente discorreu bastante aqui sobre a questão das tarefas, mas aí eu vou pegar como referência aquele material que eu compartilhei com vocês, que está disponível no site do Bittrex, inclusive, a gente deixa na descrição do episódio aqui para você que está assistindo, ouvindo. E aí eu queria falar sobre agentes de IA, né? Pegando o material lá, agentes de IA, ele até traz aqui na sua equipe de operações inteligentes. Ele traz insights automatizados de projetos, agentes de IA personalizados para as tarefas, com aplicativos e serviços de terceiros. Queria ouvir um de vocês aí comentando essa primeira atualização da versão Intelligence. Eu vou passar a bola para o William. Acho que ele pode contribuir bastante. Eu ia fazer a mesma sugestão. Bom, tá aí um grande ponto que eu acho de melhoria, que é essa questão dos agentes de IA. Porque, assim, gente, a virada de chave, essa mudança de patamar real em cima do sistema. E eu vou falar, dando até uma pincelada na frase que a Bruna falou de dormir sênior e acordar júnior. Hoje, com a inteligência artificial, isso nunca foi tão real. No mundo da tecnologia. Hoje você dorme achando que sabe muito, porque você viu muita novidade. Quando você acorda, fala, já surgiu isso aqui, que aquilo lá já ficou obsoleto. É impressionante como que está esse nível de evolução. E agora essa parte de ter os agentes customizados, né, os agentes de IA customizados dentro do Bittrex, ele tornou muito processo que foi customizado por vários parceiros Bittrex, né, que a gente foi adaptando alguma coisa para ter ali outros acessos automatizados, como inteligência artificial, também já vai se tornar obsoleto, porque o Bittrex traz um negócio nativo que vai facilitar muito a vida de todo mundo. Você pensar que hoje, vou pensar num diretor de empresa que está ali pensando ali, poxa, como é que será que foi o meu resultado de vendas de hoje? Ele vai fazer uma pergunta para a gente, ou a gente vai trazer isso tudo para ele? É absurdo. Você pensar que você tem um vendedor que está lá na ponta, fazendo a venda lá, poxa, como é que é esse material do meu produto mesmo? E ele vai ter um agente que vai perguntar, ele vai trazer, é assim que funciona, toma aqui esse material de apoio, se você precisar, você pode mandar esse material para o cliente. É impressionante a facilidade que a gente vai ganhar em cima disso daí. Além de ter todo o fluxo automatizado de atualizações, né? Hoje, se você pede uma informação, essa informação não tem o que você criou, ele vai lá, busca, avisa quem criou, a pessoa que criou falou, não, tá aqui, atualizado, e ele avisa a pessoa, agora eu tenho a resposta que você faltava. Quando eu vi isso na demonstração, né, que a gente estava no Meetup lá em São Paulo, eu vi e falei, meu Deus, que lindo que é isso aqui, porque a gente cria, né, agentes personalizados e outras ferramentas de inteligência artificial, e agora a gente vai ter tudo num único lugar. Então, é o Bittrex na sua essência, de ser o all-in-one, né, ter tudo num único lugar, agora ainda muito mais completo com essa parte de inteligência artificial. Então, eu falei um pouquinho do que tem, né, até para os nossos espectadores ali conseguirem entender, mas assim, é um avanço muito grande quando a gente fala dessa parte de agentes de inteligência artificial. Legal. Só fazer um adendo aqui, William, né, acerca da disponibilidade, né? É um recurso que ainda não está disponível, tá? Uma feature que ainda não está disponível. E nesse caso não é nem na questão gradativa, ainda não está disponível para nenhum usuário, tá? Então, a expectativa é de que isso seja disponibilizado já no início do próximo ano. Então, né, aí ao longo do primeiro trimestre de 2026. Dá tempo de se preparar, ó, e quem assistir, quem ouviu o podcast,
Já coloca na agenda, a virada de ano vai chegar coisas novas. Então já temos esse spoiler aí. William, aproveitando o gancho, já emenda pra gente ali nos servidores MCP, comentar que isso também ficou muito legal. Sim, com certeza. Essa também é outra grande novidade, né? Eu acho que assim, e esse é impressionante, porque ele não é uma novidade apenas no Bitrix, ele é uma novidade no mundo de tecnologia hoje, uma novidade no mundo das inteligências artificiais. E até dando um adendo um pouquinho para explicar tecnicamente para quem está nos assistindo, né? Quando a gente fala de servidores de MCP, é uma simplificação de processos de integração hoje. Então, nós estamos falando de que se você tem hoje um drive externo ao Bitrix e você precisa consultar informações, você vai ter hoje uma forma de bem simples de você ir lá conectar aquele Google Drive, uma outra ferramenta externa, e fazer uma pergunta simples ali, ele trazer aquela informação para você. E muito mais do que isso, né? Ele poder ter ações automatizadas ali dentro. Então, eu posso buscar informação, aquela informação gerar uma tarefa ou um outro card processual dentro do Bitrix, uma fatura, encaminhar um e-mail. Então, é um poder de automação que potencializa tudo que o Bitrix tem de automações com outras ferramentas externas. Então, você poder ter esse nível de integração facilitada utilizando inteligência artificial para isso é um salto gigante, né, do Bitrix. Muitas pessoas fazem conexões aí do Bitrix com outras ferramentas utilizando já alguns plugins de conexões, como N8N, Make, a própria Connect Think tem ali o seu próprio conector, a gente já fez diversos projetos, né, com esse nível de automação. É mais ou menos como se a gente tivesse um integrador agora do Bitrix, para facilitar também esse nível de integração. Então, é o que a gente falou, isso é muito novo quando a gente fala de inteligência artificial. Algumas grandes indústrias ali, como ChatGPT, né, OpenAI, Google, já têm ali os seus servidores MCP sendo criados. E a Bitrix ali, vindo agora como a gigante que é, né, hoje no mundo também, se atualizando dessa novidade e potencializando ainda mais o poder de integração do Bitrix ali com outras ferramentas. Então, esse conjunto de, acho que a gente ainda vai falar também, né, que é o estúdio de automação, mais a parte de agente, mais o MCP, pegar o que já era excelente no Bitrix, que é a parte de automações, para mim é o maior ganho hoje, o maior nível de avanço que o Bitrix tem é o nível de automação. Nós estamos chegando num nível estratosférico, assim, vamos dizer assim, em termos de nível de automação com todos esses recursos que estão chegando aí no Bitrix 24 Intelligence. Isaac e o João querem complementar, comentar? Bom, o João não falou ainda. Eu queria trazer um pouquinho mais assim para a linguagem do usuário final ali, William. Eu acho que seria interessante talvez a gente contextualizar ainda um pouco mais. Eu poderia dizer que hoje, né, é difícil hoje ter alguém que não use o ChatGPT. É claro que, né, dependendo das gerações, etc., eu não vou entrar nesse mérito. Mas a gente no dia a dia hoje fica utilizando ali e testando, como o João mencionou, tanto o Grok, o Perplexity, outras IAs aí que existem. Quem usa o Bitrix usa o Copilot também dentro do Bitrix, etc. Então, quando a gente fala do MCP, poderia dizer que hoje essa interação que a gente tem com as IAs, a gente conseguiria levar para esse outro nível, que aí, de fato, o trabalho mesmo, a tarefinha que a gente teria hoje de fazer uma integração. Porque hoje, como que é a realidade da maioria das pessoas? A gente vai lá, se aconselha com uma inteligência artificial, pega um tutorial mais detalhado na teoria, e a partir daí a gente consegue aplicar isso. Então, eu quero conectar o meu calendário, ou então desenvolver um código, ou até mesmo uma API, alguma coisa mais sofisticada, a IA vai poder me ajudar nisso hoje, a desenvolver um código, fazer alguma coisa, me dar essa instrução. Quando a gente fala do MCP, eu vou para um outro nível. Então, nessa conversa, ela já vai ser ali o gatilho que vai gerar um resultado para que essa conexão já aconteça, certo? Então, em vez de eu ter esses passos ali do tipo, olha, me ensina como fazer isso e eu vou executo aquela ação seguindo passo a passo, a minha conversa já vai gerar esse resultado prático. Seria isso? E ainda assim, eu acho legal esse detalhe que você falou. Antes, eu pedi orientação para fazer.
Agora não, eu já falo a minha ideia, ele já faz, desde que do outro lado tem autenticação, né? E tem todo o trabalho de acesso à API, acesso à autenticação, mas é exatamente isso. Agora eu encurtei o caminho de construção. Eu simplesmente peço e já vamos aqui fazer já a construção de uma vez. Todo mundo vira protagonista aí também nesse. Mas é importante, enquanto você estava falando sobre MCP e tudo mais, uma reflexão, um pensamento que veio foi sobre esse ponto que você trouxe agora do outro lado. O quão também isso é importante para fomentar o desenvolvimento de outras plataformas, né? Então a gente, como você falou, isso é novo no mundo da inteligência artificial, mas continua também sendo uma oportunidade também ainda para os parceiros, que eu acho que vai ser até o gancho para a gente entrar no estúdio de automação, porque acho que o primeiro pensamento que todo mundo tem, olha, poxa, se agora eu consigo fazer isso de forma independente, talvez eu não preciso, então, acionar alguém, ou então, poxa, o que eu ofereço hoje como serviço, como personalização, agora uma pessoa já vai poder fazer de forma independente, ou a minha plataforma, o produto, né, seja que eu desenvolvi ali, já pode se tornar obsoleto. Eu vejo também como uma oportunidade também para os desenvolvedores, né, de modo geral, de criar ali um outro nível para os seus produtos também, para que conversem com o Bittrex 24 nesse outro nível, né? Enquanto vão continuar existindo clientes ali que vão precisar recorrer à API ali, olha só, a gente chamar hoje, daqui a pouco a gente vai estar chamando a API ali de tradicional, de old school. Vê se pode, você chamar uma API webhook de algo old school, já vai virar isso, entendeu? Por conta disso. Então, leva também os desenvolvedores para esse outro lugar, entendeu? E gera, de fato, essa movimentação para esses profissionais de tecnologia, do quanto também leva também todo mundo para um outro nível de entrega, né? Porque se o Bittrex 24 traz também uma inovação nesse sentido, todo o ecossistema acaba tendo que seguir também essa tendência e, no final do dia, acaba sendo uma evolução dos produtos ali desenvolvidos também por toda a nossa cadeia, né? Por todo o nosso ecossistema. O Isaac falou de ficar obsoleto aí, né, e tudo mais, old school. Fiquei pensando aqui, enquanto ainda existem soluções que nem a API não possui, né? Então imagina para o lugar que a gente está indo, para o lugar que o Bittrex está evoluindo, e outros, né, de novo, dormindo júnior, acordando júnior, passando o tempo júnior, né? Então, realmente é uma ferramenta bem poderosa. O William bem falou ali da Connect, né? A gente, num primeiro momento, olha, isso aqui realmente impacta, né? A gente vai ter mudanças, de novo, aquela questão do primeiro impacto, mas que com a adaptação eu também enxergo com esses olhos de grandes oportunidades, na verdade, né? Aí a gente sabe que tem muitos usuários, né, que são super especialistas, poderiam tranquilamente trabalhar numa empresa consultoria Bittrex aí na Gaia ou aqui na CRM Think, porque fazem muitas coisas, né? Então são muitas oportunidades que a gente tem. Vocês falaram do estúdio de automação, que é o Workflows Inteligentes. Já vamos comentar sobre isso então, a gente pincelou, né? Isso aqui tá muito legal. Se eu não me engano, é essa função que a gente se inscreveu lá como beta para começar a testar e tudo mais. Acho que o William provavelmente também. E a gente está com bastante expectativa aí com isso, né? Automação sem código e tudo mais. Comentem pra gente um pouquinho, João. O João tá mais quietinho agora. Comenta pra gente aí o que você acha dessa funcionalidade. Sim, Bruno, eu queria justamente pedir para fazer um breve comentário para a gente fechar o assunto anterior e entrar nesse, que é como você comentou. Eu ia falar exatamente o que você falou, né, em relação da API. Tem soluções que nem oferecem isso ainda, né? E o Bittrex, ele vem se consolidando cada vez mais no mercado como realmente um ecossistema gigantesco all-in-one. Porque, como o William também comentou, né, de você cortar vários caminhos, né? Antes você pedia instruções e hoje você dá instruções, né? Então, essa diferença e esse novo mundo que a gente está entrando com as ferramentas que o Bittrex oferece é um negócio muito doido. E se a gente parar para pensar um ano atrás, para esse momento que a gente está conversando agora, é uma diferença muito bizarra. Porque antes, eu lembro, por exemplo, a gente fazia uma reunião com um time. Eu tinha que ficar com um bloco de notas lá aberto, porque se minha chefe falasse, João, faz isso, aquilo, eu tinha que estar lá anotando para não perder, né? Hoje eu tenho o Copilot escrevendo tudo para mim. Antes eu tinha que escrever, por exemplo, ela falou, João, marca uma reunião com tal parceiro para tal dia. Hoje o Copilot já deixa até o link lá para eu clicar e já marcar uma reunião, né? Então, usando tudo isso como exemplo, a gente vê que o Bittrex, ele vem encurtando vários caminhos, né? Vem criando atalhos bizarros quando você para pensar.
E juntando esses 3 pontos novos, né, dos agentes de IA, dos servidores MCP e também do estúdio de automação, tá completando um exódio, assim, né? Juntou todas as partes, os principais, os pontos focais aí de IA dentro de um negócio só. Então, o Bittrex, basicamente, a cada dia que passa, você literalmente trabalha, você passa o dia inteiro de trabalho seu só com a janela do Bittrex aberta, né? Então, essa é a tendência, né? Você focar tudo que o Bittrex tem a oferecer, e essas ferramentas vão entrando para encurtar e facilitar ainda mais nossas vidas. E como você comentou, queria deixar aqui um comentário mais reforçando, né, essa possibilidade dos parceiros entrarem no Automation Studio, no estúdio de automação, para a fase de testes, entenderem como funciona. Porque, de fato, também essa questão de configuração, né, de automação inteligente, com IA, sem código, né, facilita, mais uma vez, né, encurta muitos caminhos e também potencializa o uso do Bittrex até para o usuário mais comum, que está entrando lá sem muito conhecimento, ele já vai conseguir se virar assim já muito bem, né? Isso aí, porque a automação tem a sua complexidade na forma que ela é hoje. A gente sabe que não é uma coisa tão fácil assim. Para quem está lá, né, como usuário final, querendo implementar e tudo mais, a gente sabe que não é muito fácil, tem a sua complexidade, porém, da maneira que a gente vai ter a possibilidade hoje, através do workflow inteligente, estúdio de automação, vai ampliar demais. Não sei qual que é a opinião do William aí como parceiro, né? Acho que isso ajuda quem implementa, quem atua nisso, e quem é o usuário final lá, que precisa, às vezes, vai dar um comando novo, né? Preciso complementar isso, agora preciso que acrescente uma informação e tudo mais. Comenta pra gente um pouquinho, William, como é que você enxerga perante implementador, né? Como é que vem para nós, em parceiros, essa funcionalidade? Eu acho que tudo na vida evolui. E hoje a grande discussão, inclusive, tem pessoas ali com o movimento, né, para desacelerar a inteligência artificial, aquela coisa toda. Mas a gente passou isso lá na época da Revolução Industrial, né? Nós passamos por tudo isso, então acho que é um momento histórico onde nós temos que nos adaptar ao cenário real. A inteligência artificial ela vem para evitar trabalhos repetitivos, trabalhos massivos, para você trabalhar de uma forma mais conceitual, né? No ponto de vista parceiro, eu estou falando isso com a equipe, tenho falado isso muito, já tem um bom tempo, gente. Nossa evolução agora não temos que ficar nos preocupando tanto em saber tecnicamente como você vai fazer, como você vai codificar alguma coisa, mas sim, você tem que entender o conceito do que é o negócio, do que é necessário para auxiliar todo esse fluxo de construção. Né? Aqui na Gaia, por exemplo, a gente tem já tomado há um bom tempo o nosso fluxo de atendimento aos nossos clientes, de capacitá-los, inclusive, a poder ter essa autonomia, a poder evoluir junto com o Bittrex, até para a gente ter uma gama maior, como a Bruna falou, né? Hoje nós temos clientes que poderiam tranquilamente ali ser desenvolvedores, consultores ali dentro do Bittrex pelo tamanho do conhecimento, né? E isso vai ficando cada vez mais fácil, né? Acesso a essa informação. E o próprio Bittrex está trabalhando para isso, para que o sistema seja mais autônomo. Então, eu acho que esse é o nosso papel. O nosso papel hoje é de poder passar boas práticas aos nossos clientes, de poder mostrar para ele qual que é o caminho exato a seguir, porque não é tão fácil. Às vezes as pessoas falam, não, com a inteligência artificial eu faço o que eu quiser. Vamos lá. Você faz sim, porém você tem que saber como construir boas práticas de segurança, o saber realmente, de fato, aproveitar o melhor que você tem ali em mãos, né? É como você ter uma Ferrari nas mãos, e se você não souber pilotar ela, né, é um carro de Fórmula 1, se você não souber pilotar, você vai bater, você vai estragar o carro. Você tem que saber pilotar agora a Ferrari que nós temos na mão, que é o Bittrex. Então, para isso, eu acho que nós, aqui, como parceiros, somos as pessoas especializadas a orientar e produzir o melhor que tem da ferramenta, que é o que boa parte dos clientes não vão ter com tão facilidade esse conhecimento, e a gente acha que esse é o nosso papel. Então, acho que não tira ali o nosso trabalho, pelo contrário, acho que otimiza e muda o conceito. Não vamos ficar trabalhando pensando em, eu vou ter que fazer essa parte técnica de construção. Não, vamos pensar no que aquela funcionalidade vai trazer de valor agregado ao nosso cliente. Acho que é o resultado final, ficou mais fácil, mais palpável da gente pensar agora, né? A gente tem que pensar mais por esse lado.
William, eu não poderia concordar mais com o que o William falou. Eu acho que tem uma grande tendência também no mercado, no ecossistema, dos parceiros oferecerem cada vez mais serviços de capacitação e treinamento, né? Porque isso ajuda a girar a roda de uma maneira muito mais tranquila, né? Então, o cliente vai estar capacitado a trabalhar com as ferramentas do Bittrex, a se virar, né? Sem precisar ler artigos específicos e etc. Então, acho isso muito, muito importante. E como você bem falou, né? O mundo, ele vai se inovando. Novas coisas são criadas a todo momento. Então, acho que cabe a nós nos adequarmos, né, e também ensinarmos a nós mesmos como lidar com essas questões. E eu acho que isso não só com o Bittrex, mas para tudo, né? Eu até acho que IA já deviam estar ensinando nas escolas, porque é um negócio tão absurdo que você para pensar. Assim, eu vou dar um exemplo com Excel. Eu, no passado, fiz vários cursos de Excel. Eu gosto muito de Excel, né? De fazer planilha, de fórmula, etc. Mas hoje em dia, você fazer um curso de Excel não é tão proveitoso quanto fazer um curso de AI, porque dá para eu pedir para o ChatGPT fazer uma fórmula absurda, gigantesca, que você passaria, não sei, 2 horas pensando só para entender qual caminho seguir. E se você aprender, primeiro, a se expressar para a inteligência artificial, corta, é um atalho bizarro, assim, absurdo. Então, acho que o William fez um comentário muito, muito, muito interessante, muito importante mesmo. E essa é a visão que não só os parceiros, mas os clientes, os usuários devem ter em relação aí à abordagem da inteligência artificial no Bittrex. Um ponto até queria só acrescentar que o William trouxe de otimizar, né, quando ele falou essa palavra, é exatamente isso. Eu acho que a analogia que você usou, William, da Fórmula 1 é perfeita, porque se você olha para a Fórmula 1 ali, para toda a equipe envolvida, sempre existiu também tecnologia, mas no final do dia o piloto tem que estar ali no carro, levando, conduzindo, e é ele que vai cruzar a linha de chegada. A bandeira vai estar ali balançando né, de acordo com toda essa orquestra ali que acontece de forma bem organizada, preparada. Então, existe tecnologia, como eu posso melhorar o desempenho do carro e tudo mais, mas tem toda uma equipe ali por trás. E basicamente hoje, quando a gente olha para essa possibilidade, se um implementador ele antes precisava gastar X horas ali para entregar de fato uma solução, a linha de chegada do pódio para o cliente, ele encurta muito esse tempo, otimiza esses processos. Isso não significa necessariamente que no fim do dia isso não vai gerar mais resultado também para ele, porque um cliente satisfeito não tem nada melhor que um cliente no final do dia satisfeito e que está gerando mais resultado na operação dele. Mas toda essa tecnologia, todo esse avanço, ele não elimina, ele não substitui de forma completa o trabalho que é preciso ser feito ali em equipe e o básico, voltando às origens, que é de entender o que eu preciso, o que eu considero como sucesso na minha operação enquanto empresa, né? O que no final do dia eu vou considerar ali como um lucro, como que de fato tem um sucesso no meu negócio. E para que eu entenda essa linha do tempo na minha operação, eu preciso entender o que eu preciso, o que precisa ser executado para que aquele objetivo seja alcançado. E não tem IA que vai me ajudar a entender isso se de fato eu não sei, não entendo o meu negócio, se eu não entendo o processo. E nesse momento, né, essa parte ali estrutural fundamental, né, de qualquer negócio é onde a IA, né, e qualquer outro instrumento vem para ser de fato um apoio ali muito relevante. Como o João disse, ser um atalho, encurtar, otimizar e potencializar. Mas de fato o fundamento ali, ele permanece existindo, sendo necessário. Então eu vejo até uma vantagem, por exemplo, né, você, William, o pessoal da Gaia, CRM Think, que sempre fizeram muita questão de fazer um acompanhamento de todos os clientes nessa fase inicial, de mapear esses processos, de entender. Isso continua, e agora talvez vocês conseguem fazer isso de uma forma encurtada, mais rápida, mais eficaz, mas essa etapa ela precisa continuar existindo sempre. Então, eu acho que isso nunca vai deixar de existir.
Concordo muito, não tem nem como discordar, e vou me dispensar de comentários, porque acho que vocês foram muito assertivos aí em tudo que falaram, né? A analogia ali do William realmente com a Fórmula 1, né? A gente continua tendo que ter um piloto aí de Beatrix, né? A gente precisa dessa figura, mas realmente, né, o poder que a gente tem agora aqui dentro para facilitar os processos, para otimizar, e quando o Isaac fala ali sobre, né, essa entrega ser mais ágil, a gente levava X tempo, agora a gente consegue reduzir isso. Quantas mais entregas a gente pode fazer de valor, né? Sempre entregas de valores aí para os clientes, né? Então, todos muito assertivos aí, acho que dispensa muito mais comentário da minha parte. E aí, outra ferramenta que ganhou bastante poder ali, aí eu gosto muito, porque aí a gente está falando de fato da meu dia a dia aqui, é o CRM, né? Preenchimento automático de campo, o Copilot lá agora nas conversas também, a gente usa o WhatsApp integrado aqui, o William eu sei que usa também, então a gente poder usar o Copilot lá, tá sensacional, né, William? Tá aí uma solução que na hora que veio eu falei, que isso aqui foi lindo demais. Eu vou fazer uma piadinha aqui, Isaac e João vão entender. Quando a gente fala de contact center nas nossas reuniões, o Isaac já põe a mão na cabeça, fala, não começa esse assunto, não. Eu acho que a Bitrix soltou isso aí pra gente, só pra gente acalmar. Não tem coisa tão bom que foi essa solução. Você ter o Copilot ali hoje, você dá um clique, ele resume a conversa e ainda preenche os campos do CRM já. Eu falei, gente, que fantástico isso aqui. Eu olhei assim e falei, não, que legal isso aqui, foi muito, muito bom mesmo. Eu me surpreendi com a solução tão bem implementada, sabe? De você poder ir lá, de fato, ver o resumo, já entende rapidamente, porque às vezes as conversas são muito longas, né? Você precisa pegar ali, já entender como é que está o cenário. Então, gostei muito, muito dessa solução, né? E é muito prático, né? Ela funciona como é o Copilot das ligações telefônicas. Hoje você tem o Copilot no Contact Center ali. Então, tem a conversa, dá um clique, ele já gera o resumo, você lê, foi isso que foi discutido, foi isso que foi falado, foi isso que foi esperado. Então, acho que talvez daqui a pouco a gente vai ter outras customizações, né, notas, e como tem aquela pontuação, né, da telefonia, talvez dê para ter alguma coisa relacionada a isso também nos chats, mas de qualquer maneira, essa solução, a Bruna é gestora comercial, então ela sabe como é importante acompanhar a equipe e não dá para ficar entrando chat por chat para ficar acompanhando o que o pessoal está falando. Eu gostei muito, muito mesmo dessa solução. Não sei se já tem alguma coisa relacionada à API para poder pegar esse resumo, gerar algum relatório, alguma coisa nesse sentido, mas eu sei que em breve com os agentes ali, né, os agentes de IA, provavelmente a gente deve ter até isso de uma forma melhor para poder acompanhar a gestão de comunicações, e isso aí vai ser excepcional. Sem chance de acompanhar conversa por conversa, entrar em card por card, né? Quando a gente tem um pouco mais de tempo, a gente dá um zoom um pouco, né, maior ali em alguns casos, mas realmente veio para facilitar. E aí uma coisa que eu pensei é que a gente dispensa a integração com ferramentas que fazem isso, né? Porque a gente tem soluções no mercado que batem na nossa porta e aí, né? Você quer ter uma solução que preenche automático o teu CRM? O Bitrix é essa solução, né? Então, eu já tenho essas possibilidades ali dentro. Então, é sensacional. Vocês falaram do Contact Center, aí o William falou do Contact Center, né, que o Isaac e o João não gostam muito de tocar nesse assunto, mas eu acho que já faz muita diferença aí para o nosso dia a dia, certamente. Se foi para a gente parar de incomodar um pouco eles, o William tá valendo, porque realmente ajudou bastante. E aí, claro, esse momento, essa frase, eu vou fazer um corte. Vou fazer um corte dessas duas frases aí, da Bruna e do William. Eu acho que isso aí merece, né? Dar um destaque. A gente faz um destaque, não tem problema. Mas realmente é muito, muito bom para a gente que trabalha. Eu acho que o CRM sempre foi, né, de todas as funcionalidades, um grande potencial que a gente tem ali dentro. Não só, eu sempre falo que não é para a gente olhar com ele só com um olhar comercial, né, com a visão comercial. Eu acho que tem tanta coisa ali dentro que eu vejo o CRM como ferramenta mesmo, né, como uma funcionalidade do Bitrix que ela se adequa a muitos processos, não só como um funil de vendas, em que eu tenho que saber quanto tem cada fase, tudo isso, né, mas o William falou ali do Helpdesk anteriormente, né, que usam lá e tudo mais, então o poder que a gente tem do uso do CRM, ele é gigantesco. Então a gente implementa fluxos para saque,
diversos, né? Helpdesk e tudo mais. Então, tudo isso. As vendas recorrentes também, que é outra possibilidade ali dentro, os insights dessas vendas. Não sei se Isaac e o João querem comentar um pouco mais aí sobre isso, mas para mim, assim, né, é muito importante e significativo, todas que a gente comentou até agora, com certeza. Não dá para dizer qual que é melhor, porque são sensacionais, mas CRM realmente, né, cada vez que ganha uma funcionalidade nova lá, amplia algo, eu fico muito feliz. Eu queria fazer um breve comentário que, assim, a gente sempre fala sobre Bittrex, sobre todas as funções que o Bittrex tem, as principais ferramentas, etc., mas não tem como fugir do CRM, né? Acho que o CRM é o principal foco dos clientes hoje, e qualquer contribuição extra aí que nós adicionamos ao CRM faz total diferença. E não tem como não dar certo, né? Quando você coloca a inteligência artificial dentro do CRM para preencher os campos automaticamente, para facilitar, para adicionar mais atalhos aí, como a gente conversou antes. Então, é isso. Antes, né, eu sempre falo, eu sou suspeito para falar da Bittrex porque não é só porque eu trabalho aqui, né, mas porque realmente é uma solução muito legal de usar. Mas se antes o CRM já era muito top, muito mais conveniente de usar do que de outras soluções, agora com inteligência artificial, com essas mudanças, vai ficar difícil para concorrer. É difícil convencer, né? Como a gente está desse lado de cá, né? Como é que o cliente vai acreditar aí? Mas, de fato, eu acho que é essa visão mesmo, João. Não tem como fugir de CRM, né? É uma ferramenta muito poderosa. E com tudo isso, porque quando a gente fala do estúdio da automação, quando a gente fala de IA, as outras que foram comentadas aqui, também reflete lá no CRM, né? Então, ficando cada vez mais poderoso. Eu não sei como é que tá o tempo de vocês, eu vi que a gente já tá batendo 1 hora aí de episódio, né? Não sei como é que vocês se programaram, vou tentar acelerar um pouquinho, porque a gente tem algumas outras coisas para comentar aqui, mas não quero tomar tanto tempo de vocês. A gente falou bastante de tarefas, não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa, mas a gente falou muito da questão também do layout e tudo mais, né? Mas acho que de alguma forma também as outras funcionalidades têm impactos. Diga, William. Acho que para a gente falar de tarefa, né? Não do módulo de tarefas apenas, mas a gente pode falar um pouco das mudanças do mobile, teve muita mudança legal ali, né? Sim. No aplicativo mais rápido, mais intuitivo, com alguns recursos bem legais, né? A questão de poder usar o e-mail agora também no aplicativo mobile. É algo não tão novo, mas que faz uma grande diferença, né? Você poder usar o e-mail ali no aplicativo mobile também é muito legal. E relacionado a tarefas, a questão de, em breve, eu acho que vai vir, você poder criar tarefas com comando de voz. Então, você dá um comando de voz, a IA entende, cria a tarefa. Era uma coisa que um dia, antes do evento que a gente teve em São Paulo, lá do Meetup, eu pensei, poxa, podia ter isso. Eu ia comentar, veio ali no negócio. O pessoal já previu. Super sintonizado aí. E é muito legal. Essa facilidade, às vezes a gente tem sites, né, no meio do caminho. Não, podia ter feito isso, tem que fazer isso. Eu vou ali agora dar um comando, ele vai lá e já cria a tarefa para mim, com prazo, já delega. Achei sensacional também essa novidade que está para chegar aí nas tarefas. Isso aí. E aí a gente tem bastante novidade também, melhorias ali na parte de videochamadas, né, a comunicação inteligente, o Messenger. Comentem pra gente um pouquinho aí sobre a ampliação dessas funcionalidades. Eu quero fazer um comentário, se me permitirem. Essa parte do aplicativo móvel com o Messenger, com as novas funcionalidades, eu sou um grande fã de experiência de usuário em qualquer aplicativo, programa que você usa, né? Então, para mim, isso conta muito. E eu gostei muito da atualização do Bittrex, onde você consegue mandar mensagens de vídeo no chat, né? Com aquele círculo, né? Um vídeo rápido. Isso, eu não sei se, assim, falando pessoalmente da minha experiência com amigos, etc., acho que não é tão comum no Brasil ainda, mas eu espero que seja, porque na Europa todo mundo faz isso, é um negócio muito comum. Se o pessoal não costuma escrever muito, não costuma mandar muito áudio, mas manda um vídeo curto. E eu acho isso muito legal para a integração do time, para a aproximação aí do time aí de um cliente, da operação interna do cliente. E eu posso usar um exemplo que a gente viu recentemente aqui no nosso ecossistema dentro da empresa mesmo, né? Nós temos um canal de novidades do nosso escritório, etc. E esses dias uma das gerentes do escritório mandou
um vídeo, né, que é esse círculo com um vídeo, mostrando que é a época da tangerina, que é um negócio muito comum aqui. Então, para todo mundo entrar, lá, ir para o escritório, que tem tangerina para todo mundo. E mostrando isso com a cara dela, com as expressões faciais, feliz em mostrar, e mostrando o que tem atrás dela, acho isso muito legal para colocar o time mais próximo, né? E, além de tudo isso, o que mais tem, né, em relação aí aos vídeos e mensagens de áudio, é que agora você consegue ler a transcrição, né? Que é bem interessante, caso na hora você não consiga ouvir ou assistir um vídeo. E também a própria IA da Bittrex vai analisar o temperamento, né, da chamada. Então ele consegue falar se está com um tom natural, neutro, feliz, triste, etc. E em cima de tudo isso também falando sobre experiência do usuário com as novas reações, né? Que você para pensar, não é um negócio extremamente importante, mas para mim faz toda a diferença na hora de você conversar com as pessoas. Mas tem cliente que pede, que é importante, sim. Eu lembro, verdade, você mesmo comentou, eu lembro que você tinha falado. Então, tô bem feliz com as reações novas. Eu sempre deixo um monte quando os meus colegas me mandam mensagem. De fato, aqui no Brasil é muito popular o áudio, mas o vídeo não tanto. O áudio é bem popular. E aí, para não dizer que só foi um caos as tarefas, aqui também foi um show de alegria quando abriu mais emojis lá pra gente usar, tá? No mesmo dia que chegou, o pessoal não parava de conversar no chat, testando vários dos novos emojis aí. Então, realmente, pode ser algo não tão significativo quanto um comando de voz para criar a tarefa, porém faz diferença. E tem usuário que perde, tá? Tem usuário que, para ele, faz muita diferença, sim. Então, eu acho que tem isso importância. E os stickers também já estão disponíveis já para vocês? Já visualizaram? Além do acho que ainda não. Acho que ainda não, né? Deixa eu dar uma conferida na data. Eu ia até brincar, porque assim, aqui no Brasil a gente fala muito, né, de que o brasileiro conversa por figurinha, né? O brasileiro, e aí eu ia falar, Bittrex, desse aí ele olhou para o brasileiro e falou, não, aqui agora nós vamos melhorar o fluxo de comunicação do jeito que vocês, do idioma de vocês. Porque aqui realmente muita gente comemorou. Agora a gente vai ter as figurinhas. Aqui, o pessoal gostou bastante. Sim. Vai ser ao longo de dezembro, é isso mesmo, ainda não. Tá chegando. Pessoal, esqueci de algo muito importante ou outra funcionalidade. Querem fazer mais algum comentário? Acho que ou não. Passamos por todas? Tivemos ali algumas adições, eu acho que na parte de agendamento online, né? Verdade. Acho que passou rapidamente aqui. Mas a gente tem o Booking, né? Sim. Comenta pra gente, Isaac, aproveita que você tá com a palavra. Eu acredito que, na verdade, esse é um recurso que já foi muito solicitado por empresas, assim, na verdade, prestadores de serviços, né? Então, existe uma infinidade ali de possibilidades. E algumas melhorias foram adicionadas agora nessa última versão, né? De ter uma possibilidade maior de recursos, de fato você colocar a opção de realizar o pagamento. Então, se a gente fala ali de serviços, né, de fazer agendamento, reserva, e de você ter ali um prazo de recorrência também, né, quando a gente fala de talvez uma reserva que tem essa recorrência, ou então por um prazo maior. Então, você pode escolher ali uma periodicidade, né, diferente, dia, semana, ou mês. Então, esse é um recurso bem interessante que foram acontecendo melhorias, né? Já existia lá, anexado, né, no CRM, existia um módulo de reserva de recurso, que era uma funcionalidade específica que você colocava dentro de um card, e aí chegou o Booking, né, o agendamento online. Isso foi na versão já anterior, e aí agora, nessa última atualização, foram algumas melhorias, entendeu? Então, acredito que seja interessante para os clientes que precisem, né, fazer esse tipo de gestão. Deixa eu só confirmar aqui essa questão dos prazos, de fazer uma reserva de mais de um dia, né? Então, você de ter ali a opção de buscar mais de um dia. Essa é uma melhoria que vai estar disponibilizada já em janeiro de 2026, a expectativa. A integração com o calendário já está disponível. Fazer também ali multiprodutos, né? Então, de produtos e serviços, você fazer uma escolha, isso já está sendo lançado também gradativamente, mas já está disponível
nas contas, e a questão do pagamento, né, de você fazer um agendamento, uma reserva, e também poder fazer isso é muito comum em assessoria, consultoria, que às vezes você tem ali um café com um especialista, né, meia hora, 30 ou 1 hora de conversa, e você já faz ali o pagamento para esse serviço. Também a expectativa de que esse recurso, né, de possibilidade de fazer o pagamento já seja liberado aí entre o finalzinho, presente de Natal e Ano Novo para o pessoal, e disponibilizado no fim de dezembro e início de janeiro também. Então, já é um recurso aí, acaba sendo interessante. E para terminar, uma novidade importante para quem usa Bittrex aí, promoção. Todo mundo gosta, tem né? promoção ativa, né? Um presentaço esse de Natal. Bom, depois eu comento os detalhes da promoção aqui no finalzinho, mas acho que a gente passou por tudo, acho que passamos de uma maneira geral, claro que não daria para falar muito mais e tudo. Diga, William. Rapidinho, para a gente finalizar, sei que tem todo tempo, as questões de segurança. Proteção contra prints, proteção contra cópias de mensagens, habilitar, ter uma configuração de e-mail, caixas de correio personalizadas. Então, o Bittrex está lançando um pacote de controle de segurança muito avançado também, principalmente para contas enterprise, que tem um nível de exigências de compliance muito maior. Hoje, esse nível de proteção de segurança que o Bittrex está lançando também é muito importante. Com toda certeza. Obrigada por não esquecer aí isso que é tão importante, né? Que há muita pergunta também pra gente quando a gente está no processo ali comercial, como é que é a segurança, como é que funciona e tudo mais. Então, super importante. Mas no mais, eu acho que falamos aqui essa versão, uma versão muito poderosa. Muito, muito, muito. Então, desde o nome a todas as novidades que a gente falou aqui, eu quero, em nome da CRM Think, parabenizar, de fato, Bittrex por todas essas atualizações, todas essas mudanças, essas melhorias. Como a gente falou, em algum momento vai ter algum tipo de impacto, né? Vai gerar um pouco ali de uma dorzinha, mas a gente resolve isso. Eu acho que, no geral, né, não poderia ser diferente, muita inteligência artificial na era da inteligência artificial. Então, realmente, né, sou muito, muito grata aí por tudo que está vindo pela frente, pelo que já está disponível, pelo que chega em dezembro, pelo que chega em janeiro. Então, quero, de fato, agradecer aí ao João, ao Isaac, né, representando a Bittrex, por tudo isso que nos impacta os nossos clientes. Muito, muito poderoso aí. Versão Intelligence. E comentários finais, obrigado também pelo William topar estar aqui com a gente de novo, Isaac, João, a casa está sempre aberta aqui para vocês. Não é o primeiro conteúdo, não será o último, acho que o João falou isso lá no início, né? Sempre casa muito bem-vinda, aberta para vocês aí. Eu que agradeço. Obrigado demais pelo convite. Eu agradeço muito aí também o convite, mais uma vez, né? Com nossa parceria aí de sempre, né? Espero agora. Eu acho que a gente ainda vai falar mais desses assuntos, porque como esses lançamentos são graduais, agora nós estamos dando um overview de tudo. Daqui a pouco nós vamos estar falando desses assuntos que vão pegar bastante gente aí de surpresas, a parte de inteligência artificial, do estúdio de automação. Acho que tem muito para a gente falar a respeito ainda. É isso aí, e a gente fica sempre abertos a convites, conversas, então estamos sempre por aí, é sempre um prazer falar com vocês aí, e é importante a gente bater esse tipo de papo, né, com os parceiros, com vocês, para que todos estejam por dentro aí do que está rolando no mundo Bittrex. Eu acho também importante, como a gente tem essa abertura, né, de trazer mais detalhes, para eles entenderem também como é a nossa visão de dentro da empresa e entenderem também que nós somos usuários, tanto quanto os clientes e parceiros aí também, né? Obrigado aí a CRM Think, a Gaia e aos outros parceiros por sempre serem de fato embaixadores, né? Então, não são meros revendedores, nunca foram, tanto é que são chamados parceiros, mas também não são meros parceiros comerciais. São de fato embaixadores da marca, defensores realmente do selo Bittrex 24, porque acreditam, né, na plataforma e porque de fato foram impactados nas suas operações, né? Então, de fato, os parceiros são aí a prova viva, né, do que o Bittrex 24 pode causar dentro das empresas. E
Para além disso, eu sei que a Bruna, não sei se você vai trazer informação de fato sobre a promoção ao longo de dezembro inteiro, mas tem uma novidade muito legal nessa campanha desse ano, que, né, nós sempre temos aí a opção para os upgrades, mas esse ano nós temos, nessa campanha agora de dezembro, os upgrades, as mudanças então de clientes que estejam nas assinaturas tanto mensal quanto trimestral, que optarem por fazer ali a mudança para aquisição, né, da anuidade, então de um plano anual, mesmo que seja o mesmo plano, ele também já vai ter direito aí a esse desconto promocional. Então acaba sendo uma novidade bem interessante, inclusive um pedido que acabou sendo também feito por vocês, parceiros, pela comunidade, e que a gente conseguiu atender e entregar nesse ano para vocês, para os clientes. Isso aí, estamos super felizes com isso, com certeza, principalmente os clientes, né? Mas, mais uma vez, obrigada, né, pela participação de vocês. Certamente o William falou, né, a gente volta a falar, vai ter episódio do 24Cast que a gente vai pegar uma dessas funcionalidades, dessas todas que a gente falou, e a gente vai falar só sobre ela, com certeza. Então vocês serão convidados aí futuramente para estar aqui mais uma vez. Bom, pessoal, então esse foi o episódio, eu agradeço a nossa audiência que acompanhou até o final, mesmo com essa voz aqui, mas que pôde entender um pouquinho da visão do Isaac, do João, do William também a respeito das novidades da versão Bittrex 24 Intelligence. Sobre a promoção, então, que eu comentei com vocês, sim, durante o mês de dezembro a gente consegue desconto de até 35%. Válido nas assinaturas anuais, todas as versões Basic, Standard, Professional e Enterprise, até 35%. Cada uma delas vai ter um desconto que você pode ter acesso. Então, para saber todos esses detalhes, pode entrar em contato com a gente, mas é até 35%. Se você é um usuário gratuito, vai criar sua conta pela primeira vez e não tem histórico de compra, se você vai fazer o upgrade da sua versão, ou como o Isaac contou aqui pra gente, se você assina uma versão na modalidade mensal ou trimestral e você quer fazer o upgrade anual, você também consegue até 35% de desconto. E aplicativos da CRM Think, conexão com RD Station, conexão com o GPT Maker, Import Sheets, Extrator e tantas soluções que a gente tem, também tem até 35% de desconto durante todo o mês de dezembro. Esse é o fim de ano Bittrex 24. Obrigada por assistir até o final. Nós nos vemos no próximo conteúdo, no próximo vídeo, próximo 24Cast.